Olá, meu nome é Michelle Lícia, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação e estou pagando a cadeira de Engenharia de Software. Essa aqui é a atividade da semana, que é para falar sobre o Kanban Board. Inicialmente, vamos falar sobre o que é o Kanban Board. Ele é uma ferramenta de gerenciamento de projeto ágil que ajuda na visualização do trabalho. Ou seja, ele ajuda na organização do fluxo de trabalho da criação de um projeto. Como é que ele funciona? Geralmente é construído um quadro onde é separado por colunas, um quadro branco onde é separado por colunas e que possui adesivos ou quadrinhos que são as atividades daquele projeto. Por exemplo, o que temos aqui na tela, um quadro branco separado por colunas e que temos aqui os adesivos, que são as atividades que devem ser feitas pelos membros da equipe. Aqui nesse quadro, temos as colunas fazer, fazendo, aprovação e feito. E como é que funciona isso? Vamos pensar o seguinte, foi solicitado a criação de uma nova funcionalidade na aplicação. Ele vai ficar aqui nesse quadro, fazer, nessa coluna, fazer, que é o to do em inglês. O usuário responsável o membro do time responsável pelaquela criação vai arrastar ele para fazendo. Isso já aprovado, né? Porque aqui está trocado. Quando ele começar a fazer, ele vai arrastar para fazendo. Quando ele concluir a criação, ele vai arrastar para feito. Isso é apenas um exemplo, né? Na prática, pode ter muito mais coluna, como a coluna da aprovação, de testes e etc. Todo o quadro de tarefas Kanban é dividido em 3 seções básicas que mostram as situações da sua tarefa. O pedido, o progresso e se está concluído ou não, que é um exemplo que temos aqui. Temos aqui esses quadrinhos amarelos, que são as atividades, e cada coluna significa um estágio desse fluxo. Aqui ele está em to do, que na primeira etapa aqui, na primeira seção, que é uma análise. Ele foi analisado, ele está sendo analisado, depois ele foi analisado, que é o feito. Depois que ele sair dessa seção análise, ele vai para a seção de desenvolvimento, que também é separado por feito, fazendo e feito. Depois que ele sair dessa seção, ele vai para a seção de teste e depois done. O usuário responsável, né, o membro da equipe responsável, ele vai mover esses quadrinhos cada vez que ele avança uma etapa. Agora, por que utilizar o quadro? Vou citar aqui alguns pontos que são vantajosos para utilizar o quadro. Primeiro, porque ele ajuda a encontrar os pontos fracos. Como assim? Ele é perfeito para visualizar o fluxo do projeto. E lá você consegue ver qual é a coluna que está chegando mais atividades e a que está saindo mais. E nele pode surgir algum gargalho, né? Pode ficar lá preso algumas atividades. Então, você consegue saber, ó, esse é o ponto que está deixando o fluxo mais lento ou não. Limitar o trabalho em progresso e foco. Você consegue limitar o número de atividades para cada pessoa da sua equipe. Ele faz também com que você economize o tempo perdido em reuniões necessárias. Mesmo a gente utilizando o sprint lá do Scrum, algumas vezes é necessário fazer algumas reuniões. E geralmente as pessoas perdem muito tempo com reuniões desnecessárias. Que se você olhar lá para o seu quadro, você consegue já ter uma visão do que está ocorrendo no projeto. Então, ele ajuda também a diminuir o tempo em reuniões desnecessárias. E visualizar os bloqueadores de trabalho. Ele permite que você visualize os problemas que estão impedindo o seu time de completar uma tarefa. Aí, agora vamos para a pergunta legal. Como implementar isso? Primeiramente, você vai precisar preparar a equipe. Por quê? Tudo que é novo geralmente causa uma certa resistência. Então, você deve reunir sua equipe, contar as vantagens de utilizar o Kanban, para que eles enxerguem a facilidade do uso dessa ferramenta. Identificar as etapas de trabalho. Você precisa identificar o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito.
E também é recomendado que você crie tags para categorizar determinados tipos de atividades e até mesmo as colunas, para poder que seja otimizado lá o trabalho. Defina tarefas prioritárias. Com um quadro, você consegue criar uma coluna para prioridades. E lá você vai conseguir fazer com que a equipe priorize aquelas atividades de forma mais focada. E isso faz com que garanta que os clientes recebam seus serviços dentro do prazo que foi determinado. Mensure o processo constantemente. Utilizando esse quadro, ele ajuda também na criação do gráfico que a equipe responsável lá com o Scrum faz esse processo diário do projeto de desenvolvimento. Então, ele consegue criar um gráfico para poder mostrar esse progresso e ele também tem como objetivo evitar erros que ocorrem na elaboração de uma tarefa. Aí você, nessa etapa, consegue encontrar algum gargalho, alguma coisa que está lá travando. Agora, uns exemplos de ferramenta que você pode utilizar com o Kanban. O Trello, que é bastante conhecido, o Jira, o Asana e o Office Planner. Então, esse aí é um pouco sobre o Kanban, o que é, como implementar e as suas vantagens e algumas ferramentas que podem ser utilizadas.